Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 8. Glória a Deus. Irmãos, nós temos tratado muito, e eu tenho certeza que tem sido noites de muito aprendizado. Essa escola, ela é tremenda porque ela vai nos ensinar algo, a profundidade do reino de Deus. E as pessoas confundem muito o cristianismo. Eu tenho falado para os irmãos que eu tenho visto a igreja caminhando a passos largos para longe daquilo que eu acredito ser aquilo que Deus espera de cada um de nós. E é por isso que eu tenho batido na tecla, eu tenho tentado ensinar para vocês a palavra, como ela é. E no capítulo 5, no versículo 8, depois de nós falar sobre misericórdia e o desenvolvimento da misericórdia, né, eu estou falando sobre um coração puro. É tremendo porque se você for ver aquilo que Jesus nos ensina no Monte da Bem-aventurança, é uma sequência. Ela é uma sequência que nos ensina sobre a pobreza de espírito. Quando eu digo para o meu espírito, eu preciso mais de Deus. E quando eu começo a ter fome, sede de justiça, então eu começo a crescer em misericórdia. E se você for ver o significado no latim de misericordias, um coração que se diz, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. E agora nós vamos falar sobre a pureza deste coração. Se a misericórdia, ela fala da sua reação para o outro, e Jesus, se você for ver desde o Antigo Testamento ao Novo, ele fala primeiro sobre o tratamento de você com Deus e o nosso tratamento com o nosso próximo. Agora Deus vai olhar para nós através de Jesus e nos ensinar que se não tem como você amar o seu próximo se você não consegue se amar. Então, o coração limpo é agora você olhar para dentro de você, e se perguntar se existe pureza no teu coração, uma concentração agora para dentro dos seus pensamentos, o que você tem pensado, o que tem gerado os teus pensamentos aqui dentro do seu coração. E é importante que a igreja comigo aprenda essa parte. Quem estava domingo aqui pôde sentir um pouco daquilo que na verdade eu percebo que o Espírito de Deus tem clamado para a igreja. O Espírito tem falado para a igreja, porque eu creio verdadeiramente que Jesus está voltando. Jesus está voltando, e disso não tem como se escapar. Tudo está ocorrendo de forma de que Jesus está voltando, e a pergunta que você tem que se fazer é: que tipo de noiva você é? Você é a nécia, ou você é aquela que está juntando mais óleo, mais azeite, buscando conhecer a verdade, não a mentira do Evangelho? Eu tenho falado para vocês que quanto mais nós ensinamos aqui, menos pessoas vêm no culto. Porque as pessoas, elas não querem aprender, e Jesus disse que a paz do reino, ela está atrelada à aprendizagem. As pessoas não querem aprender, porque o processo de aprendizagem é um processo que precisa gerar mudança, e essa mudança que Jesus está nos falando aqui é uma agressão contra quem nós somos hoje. E quando o Senhor olha para nós e diz: bem-aventurado os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha isso, que coisa tremenda! Quando o meu coração é transformado, eu consigo ver diferente, porque eu enxergo todas as coisas não mais da minha forma, mas com os olhos de Jesus. Uma pessoa que tem alteração no seu coração, ele vê um arbusto plantado no meio do deserto e ele tem fé para dizer para aquela pessoa que está nas drogas ou que está enfrentando qualquer tipo: arrega-te dali. A maior parte das pessoas vivem uma fé cristã com o coração totalmente contaminado e uma visão distorcida do que é o próximo.
Elas não conseguem ter amor suficiente para perdoar, para viver o verdadeiro cristianismo. Olha para o irmão Gustavo do céu e diga assim: o coração é o centro da vida. Coração é o centro da vida. Preste bem atenção nisso. Porque se tu olhar pela Bíblia, Jesus, quando ele usa o coração, ele diz: aquilo que contamina não é o que entra, é o que sai. Mas sai da onde? Sai de dentro de um coração. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então olha, um coração puro consegue enxergar Deus. E a maior parte das pessoas vive um cristianismo que elas não enxergam Jesus em mais nada. E elas não compreenderam isso. Elas não compreenderam quando Jeremias fala: maldito do homem que confia nele mesmo e faz da sua carne mortal o seu braço. Eu quero dizer uma coisa que talvez você não entenda, e eu tenho ensinado há muito tempo: você é constituído por frequência, vibração e energia. Daqui uns dias, e falta poucos dias, a frequência ouvirá uma frequência que será um chamado, a sua frequência. Só quem tem ouvidos espirituais vão vibrar nessa frequência, e logo nós vibraremos nos ares através dessa frequência, em energia, com um corpo diferente, um corpo glorificado. Eu tenho tentado ensinar isso para vocês, e muitos têm se comportado como nécios. Não guardam azeite. Quando eu falo azeite, é espírito. E não guardam espírito porque, olha só, porque o Deus desse século cegou os seus entendimentos e eles não conseguem ver o poder da glória. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: tem poder na glória de Deus. Diga para ela. É interessante quando nós entendemos o que realmente é pureza. Pureza é ausência de mistura. Pureza não é perfeição. Pureza é quando aquilo que você mostra fora é igual àquilo que você tem. Aonde? Dentro. Jesus sempre falou assim: ó, com as minhas bocas, com seus lábios, vocês dizem que me amam, mas o coração de vocês é podre. Irmão, as igrejas estão lotadas de pessoas que não escutarão a frequência do céu, porque aqui na terra elas não vivem o reino. O reino tem uma frequência. Jesus falou: os misericordiosos, os pobres de espírito, aqueles que têm fome e sede de justiça. E a questão é: você tem vivido isso ao longo dos seus dias, e esses são os últimos dias. A sua frequência como um cristão, ela tem vibrado nesse sentido. A sua energia, ela vibra nessa frequência, porque quando você ouve algo de alguém, quando você permite que aquilo que alguém lhe fale, ela habite na tábua do teu coração e tu muda com qualquer pessoa, isso quer dizer, meu irmão, que tu não entendeu ainda. Isso quer dizer que tu não amadureceu como um verdadeiro cristão. Isso não quer dizer: pastor, agora meu coração eu não sou, então Deus está esperando perfeição. Não, não é isso. Ele está esperando verdade. Que tu seja capaz de admitir falhas. Por quê, pastor? Como assim? Alguém se lembra de Davi? Se lembra de Davi? Alguém se lembra da diferença de Davi e do que era antecessor dele? Um teve remorso, outro teve arrependimento. Quando Saul errou, o que ele fez? Ele disse: ok, pequei contra Deus. Ele vai para Samaria e diz: tá, não, tudo bem, Deus está lá. Honra-me diante do povo, porque ele estava preocupado com o seu estereótipo,
para que as pessoas não pensassem mal dele. Ele diz: honra-me diante do povo. Ele não estava preocupado em servir a Deus. Ele estava preocupado na imagem que as pessoas iriam fazer a respeito dele. E ali ele perdeu o reino, porque seu coração era assim. Diferença de Davi: Davi erra. E aí Natan chega lá e diz para Davi: houve um homem que tinha uma ovelhinha, coisa e tal, bababá, e outro que tinha muitas ovelhas. Aquele homem recebeu uma visita na casa, o homem que tinha muitas ovelhas recebeu uma visita na sua casa, e ele foi lá naquele homem que tinha uma ovelhinha e comia com ele na mesa e sacrificou aquela ovelhinha para dar para os seus amigos. O que deve ser feito? Davi ficou muito indignado, porque o senso de justiça, ele tinha justiça, ele tinha fome e sede de justiça. Ele tinha fome. Ele se sentia pobre de espírito. Ele tinha misericórdia. Mas naquele momento ele não tinha pureza, porque ele diz: vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando Natan olha para ele e diz: esse homem é você. Davi não faz como Saul: tá, tudo bem, esquece isso, honra-me diante do povo. Ou olha para Joabe e diz: passa a espada nele, para ele não falar, não contar o meu pecado para ninguém. Ou olha para o profeta e diz: você é mentiroso, profeta. Não, Davi rasga suas vestes, se joga no pó e diz: somente contra ti eu pequei, meu Deus. Pureza é você poder olhar para dentro de você e dizer: Senhor, pequei, eu errei, eu falhei, me ajuda a melhorar. Me ajuda. Integridade é manter aquilo que está fora igual aquilo que está dentro. Não é simples ser cristão, meu irmão. Não é simples ser essa igreja que eu estou falando para vocês, cujas portas do inferno não prevalecerão. Não é simples tu vir para um culto de domingo e perceber que o Espírito Santo de Deus está mudando a vida de muitas pessoas, e outras não fez nem cosquinha, porque as pessoas não se permitiram ser E eu sou o pastor da igreja, eu estou vendo tudo acontecendo, e o Espírito está falando no meu ouvido, e ele está dizendo a mim: fulano está igual, ciclano está igual, beltrano está igual, fulano, mas a mesa está aumentando. Existem pessoas, não é que elas sejam perfeitas, mas elas realmente entenderam. Não é simples ser um pastor, irmão, tendo um ponto do Espírito te falando assim: e o culto está rolando, irmão, eu estou vendo que sai das pessoas assim nos meus olhos, e eu não quero ver, ora eu não quero ver, eu falo: o Espírito não fala, e o Espírito está ali. Meu Deus do céu, que coisa. Vou dizer para vocês, irmãos, como um pastor, é difícil, é complicado. Porque nesse momento você consegue perceber a verdade que tem dentro de cada ser humano. E eu não quero julgar, mas eu estou aqui para o quê? Para orar e para ensinar a palavra. E para orar. Sem condenar os meus irmãos, mas orar por eles. E eu tenho orado, tenho jejuado. Mas não é fácil você estar falando num culto e a pessoa fechou seus ouvidos e o seu coração para que não haja uma mudança, porque se julga estar vivendo certo, mas o seu estereótipo não é igual àquilo que está dentro do seu coração, a sua visão é totalmente contaminada por aquilo que ela ouviu, pela mágoa, pela amargura, pela tristeza do seu coração. O coração está podre ainda, fedendo como sepulcro caiado, e é triste. Sabe por quê? Porque infelizmente Jesus está voltando, e talvez essas pessoas que eu amo vão vibrar numa frequência totalmente diferente e não vão ouvir o som. E quando não ouviram a frequência, talvez elas não estejam comigo entre as nuvens. Talvez elas tenham que estar ali mais um tempo sofrendo algo que talvez elas não resistam. E para mim, como seu pastor, não é simples. Mas eu estou aqui ensinando. É tempo de nós buscarmos a Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de
Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: quem tem coração puro enxerga diferente. Você está entendendo o que o pastor acabou de lhe ensinar? Orgulho. Uma pessoa que tem um coração puro, ela tem orgulho, mágoa, ansiedade, pecado. Ela pode pecar, mas ela não quer que aquilo esteja na vida dela. Você está entendendo? Quando você começa a dizer: Deus, me muda, me molda, olha para mim, me muda para que eu possa ser diferente. O problema não é eu pecar, irmãos. É problema quando eu faço errado e eu julgo as pessoas naquilo que eu mesmo faço errado. Porque dentro de mim eu boto uma carapuça dizendo que eu estou certo por fora. Então o estereótipo está dizendo para as pessoas: eu estou fazendo certinho, mas irmão, está errando, está pecando. E uma pessoa que tem o coração, como é que vai enxergar diferente com os olhos de Cristo? Como é que vai conseguir abençoar a vida de um irmão? Quando Jesus olha para Pedro, ele diz: Pedro, tu me ama? Agapas-me. Enquanto Pedro não mudasse, ele não ia conseguir olhar João de forma diferente, seu irmão de forma diferente. Porque para olhar o outro de forma diferente, você tem que começar a pedir para Deus limpar o seu coração de toda a mágoa, trazer pureza para você, de todo ressentimento. Irmãos, às vezes eu vejo as pessoas se movendo em ressentimento. Pessoas criam uma visão distorcida dos seus irmãos por causa de algo que alguém disse. Quem aqui já não passou por isso? É preciso que a igreja amadureça, que a igreja cresça. É preciso, meu irmão, urgentemente, porque nós somos a igreja dos últimos dias. Se você não entendeu, entenda, Jesus realmente está voltando. Realmente. A ciência agora, meu irmão, depois que a inteligência artificial adquiriu, e ela vai adquirir consciência, irmão, esqueça tudo. São 100 anos em um ano. Esqueça. Coisas loucas vão acontecer. Enganos serão feitos. E a igreja, ela está se preparando para ser enganada. Porque a base da igreja é a estrutura. É a mesma igreja que matou Jesus. É a mesma religião. O cristianismo, que era para ser isso que eu estou lhe ensinando agora, um coração puro. E a pureza de coração é você estar com o coração limpo para poder enxergar o teu irmão de forma diferente. Não, as igrejas estão contaminadas por pessoas cada vez menos espirituais. E quando eu falo espiritual, eu não falo porque veste uma roupa diferente. Não, pessoas que cada vez menos têm relação e relacionamento com Deus. E elas não têm porque Jesus deixou um mapa de relacionamento. Olha isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É a pergunta que você precisa, como um cristão, nesse ensinamento, em que parte você está? Como um verdadeiro cristão, como que você está? E a pergunta é, o que é que contamina um coração? Principalmente
Olha bem. E aí você precisa entender Bíblia. Como que o ser humano que andava com Deus foi contaminado? Quando Eva deu ouvidos, a serpente, ali foi plantada em Eva uma semente, ela ouviu. E a Bíblia fala, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, meu irmão. As pessoas têm dado ouvido a esse, aquele, e elas não têm dado ouvidos a Jesus. Essa é a palavra de Jesus, gente. Não é eu que estou dizendo isso. Foi Jesus que disse na primeira ministração dele para o povo. Essa é a primeira mensagem dele para a humanidade. Algo que ele queria que se perpetuasse para ser como que uma bússola de um verdadeiro cristão. E a pergunta é, você se sente pobre de espírito ou você pensa que é rico? Mas tu é pobre e miserável. Tu tem chorado na presença de Deus? Você tem gastado lágrimas? Quando é desafiado, porque não é fácil. Quantas pessoas aqui foram magoadas por irmãos, entristecidos por pessoas? Não é fácil, meu irmão. E aí você tem que dizer, Jesus, eu preciso mais do teu Espírito, porque a minha carne quer matar aquela pessoa, a minha carne quer falar mal daquela pessoa, mas me ajuda através do teu Espírito, porque o Espírito carrega o quê? Amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio. É o Espírito que carrega. Mas Jesus diz, bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Quem aqui no nosso meio pediu consolo em Jesus quando se sentiu traído por alguém, deixado por alguém? Consolo em Jesus, dizendo, Jesus, se não for o Senhor eu não consigo, não vai dar certo, minha vida está desesperada, eu estou desesperado. Aí a Bíblia fala assim, bem-aventurados que, porque eles, haverão momentos que só Jesus para te consolar. Aí ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede de Jesus. As pessoas vivem um cristianismo que elas não sentem fome nem sede. Ter fome e sede de justiça, meu irmão, é ter vontade de se alimentar de quem? Do pão, Jesus. Da água, quem é a água? Jesus. Eu sou o pão vivo. Aí ele olha para a samaritana e diz, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água e eu lhe daria. E essa água fluiria do teu interior como uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Jesus está ensinando algo muito poderoso, uma frequência do céu. Eu não estou falando de palavra de Kleber. Estou falando uma palavra de Jesus, mas vocês se permitem ser contaminados diariamente por pessoas que tratam vocês mal, ou por pessoas que falaram isso, ou por pessoas que falam isso do outro ou do Beltrano, e a igreja está contaminada. A igreja tem opinião sobre tudo, a igreja só não tem opinião sobre como está a minha vida privada, o meu relacionamento privado com Jesus. Nós temos opinião sobre como a vida do outro é, como fulano faz as coisas. Vai te... Você não consegue ter uma opinião formada sobre você. Você não consegue tirar a trave do seu olho. Para o Espírito estar vibrando, que a música mais escutada, e não é da igreja, é do brasileiro. É de todos. Você não consegue perceber que a alma humana está com um vazio enorme, e a igreja está com um vazio enorme. Nós estamos com igrejas lotadas de pessoas cada vez mais longe de Deus, exatamente como Satanás quis que fosse. Ele projetou essa igreja. Ele projetou Caifás para matar Jesus. A religião ele projetou, ele fez com que as pessoas começassem a colocar isso, colocar aquele outro, e o estereótipo estava mais profundo do que o coração puro. Quer dizer, um coração puro, Jesus está falando, aquilo que é fora tem que ser
Dentro também, integridade. Está aqui um copo com água, vou beber essa água. Se eu pegar um conta-gotas agora, conta-gotas é ali na água do sanitário, aquela água clarinha ali, botar aqui, você beberia essa água? Você beberia? Hã? Olha para a pessoa que está só e diz assim, não beberia essa água. Por quê? Por quê? Ela está contaminada. Mas, irmão, se eu botar ela num copo claro aqui, ó, você vai ver, não alterou nada da cor dela. Ela parecerá uma água límpida. Vou dizer mais, se você deixar aqui em cima, um desavisado é capaz de fazer o quê? Fazer o quê? Beber água? Beber água? E se aquela água tiver um micróbio, o que vai acontecer com aquela pessoa que bebeu aquela água? Ela vai ser contaminada. Ela vai passar mal ou não vai? E dependendo da bactéria, ela pode ou não pode morrer? Meu irmão, nós fazemos isso todos os dias com pessoas. Nós as contaminamos com um monte de coisa que não é Jesus. Aí Jesus nos diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles vão ver diferente. Uma pessoa pura de coração, ele vê diferente. Ele vê a mão de Deus, ele vê Deus operar, ele vê Deus agir aonde ninguém mais consegue enxergar. Infelizmente, irmão, escutem, porque eu estou pregando para essa igreja, que é a última igreja. Não creio eu que teremos 10 anos mais. Não teremos muito menos. Muito menos. E a pergunta que não pode deixar de invadir as nossas almas é: eu sou um bem-aventurado? Porque o abençoado não é um estereótipo, ele é alguém que foi mudado aonde, irmãos? Porque quem é mudado no coração, ele começa a enxergar. Como que ele enxerga? Olha para a pessoa que está do celular assim, enxerga de forma diferente. Como que Deus purifica alguém? Primeiro, pela palavra. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Tem ensinado isso? Eu tenho ensinado a verdade, sim ou não? Jesus. Eu falei algum trecho aqui que eu acho. Eu tenho falado algum eu acho aqui, irmão? Não, palavra. Palavra. E eu não acho, eu tenho certeza que tem muita pessoa totalmente fora. Não, pastor, como é que o senhor sabe? Pelo fruto se conhece a árvore. Se tu visse Caifás fazendo aquilo com Jesus, o que tu acharia? Que tu, olhando para o fruto de Barrabás, não de Caifás, você diria o quê? Está fazendo errado ou está fazendo certo? Matando Jesus. O que você diria hoje, com o conhecimento que você tem hoje de causa? O que você diria? Que estava fazendo certo ou errado? Errado. Porque você conhece a verdade. Você está entendendo? Agora, para ele que estava vendo aquela situação sem ter o conhecimento que você tem, o que ele estava fazendo? O correto. Sim ou não? Porque a verdade dele estava baseada no quê? Palavra de algumas pessoas que achavam. Eu acho. Eu acho. Cara, por isso que assim, quando uma pessoa fala pra você, eu acho, eu falo, meu Deus do céu, cara. Cara, nossa, cara. Irmãos, quase sempre eu estou sentado no meio de pessoas que são muito importantes. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eles estão falando isso aqui que eu faço, eu calo a minha boca. Juro.
E eu fico na mesa ouvindo aqueles caras falando de coisas que são tão profundas que eu digo, cara, tu acha que eu vou dar chance de perder qualquer coisa que esses caras estão falando aqui? Eu vou ficar bem quietinho e não vou achar nada. E você vai aprender com Salomão, que aquele que fica quieto passa como sábio. Pode ser, mas o que fala demais é ignorante. Irmãos, porque a Bíblia fala que no muito falar existe o quê? Existe o quê? Transgressão. Amém? Davi, olha só. Ele, preste atenção que você precisa entender o que eu estou falando. Quando Natan olha para ele e diz, foi você, que ele não pede uma nova oportunidade, sabe o que ele diz? Me dá um novo coração. Senhor, me dá um novo coração, Senhor. Dá um coração diferente, Senhor. Muda o meu coração. Muda, Senhor. Ele não pede oportunidade. Para Deus, você não tem que pedir oportunidade, você tem que pedir para Deus, Deus, me dá um novo coração, Senhor. Me dá um coração diferente, Senhor. Tira o coração de pedra e me dá um coração de carne e faz com que essa carne seja tocada pelo teu Espírito. Amém? Diga, Deus purifica pela palavra. Aí você vai me perguntar, pelo que mais que Deus purifica, pastor? Pela gestão das tuas emoções. Não basta só ouvir a palavra, você precisa ser praticante. Para praticar, você precisa fazer o quê? Gestão. Não é responsável nem saudável você se alimentar com ofensa, com traumas, com ressentimentos, e a maior parte das pessoas, elas alimentam o seu posicionamento, seja ele qual for, exatamente com isso, com amarguras, traumas e ofensas. E elas continuam, irmãos, e é interessante porque eu convivo com as pessoas, então, eu sou pastor, graças a Deus, delas, então as queixas delas, elas estão falando para mim, eu estou... E como psicólogo, elas me perguntam assim, o que tu acha de fulano? Porque fulano fez isso, fez aquele outro, mas quando elas estão falando para mim, eu deixo de falar, fala, legal, continua falando. Porque a boca fala. As pessoas não conseguem entender que a boca só fala. Fui eu que ensinei isso? Quem ensinou? E a Bíblia fala que no muito falar, antes de eu falar qualquer coisa a respeito de qualquer coisa, eu deveria chorar e buscar consolo em Deus. E pedir para Ele um novo coração. Por quê? Para que eu possa enxergar as pessoas com os olhos de Deus. E aí você veria que Jesus está na cruz, o cara que está matando ele está ali, dizendo morre, 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 e ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa ele, porque ele não... Olha para mim, irmão. A partir do momento que tu está amargurado, magoado com alguém, ressentido com alguém, e tu se posiciona contra essa pessoa, infelizmente, a tua frequência não é do céu. Infelizmente, desculpa te falar, desculpa, eu sei que pode ser dolorido, pode sangrar os teus ouvidos agora, mas, meu irmão, você está sendo contaminado pelo diabo. E aí você pode dizer que, você pode pensar que o seu pensamento está certo, de forma alguma, irmão. Não tem como, porque se você tivesse com o teu coração certo, tu ia chorar aos pés do Senhor para ser consolado pelas pessoas? Não, para ser consolado por Deus. E lá no teu consolo com Deus, tu ia ter fome e sede, quer dizer, tu ia se alimentar de Jesus.
E aí tu ia agir como a partir desse momento? Com misericórdia para fora. Por quê que tu age com misericórdia para fora? Porque dentro do teu coração está puro, aquilo que está fora está dentro. E se está fora está dentro, o coração está puro, quer dizer o quê? Que você está enxergando como Jesus. E essa vai ser a diferença, porque a Bíblia Sagrada fala que quando, aleluia, em nome de Jesus, Deus, Ele constitui muitos aqui no nosso meio. Quando você ouvir aquela frequência que só alguns ouvirão, aquela frequência, você vai ouvir uma frequência e num piscar de olhos, aquela frequência irá alterar a tua vibração. Está vendo essa vibração dos teus átomos? Mudou. Ela vibra de forma diferente agora. Não, você precisa entender muito sobre física quântica para entender o que o pastor está ali falando. Quando você ouvir, é uma parte do teu DNA que não tem, que tem ausência, que precisa. O teu DNA já tem isso para entrar dentro dele, mas ele não tem ainda. Isso é uma longa história. Então você vai ouvir essa frequência, pum! Na mesma hora que essa frequência entrar no teu DNA, meu irmão, a tua vibração, tá vendo esse corpo que você tem aqui? A frequência muda a vibração. Isso aí você tem que estudar. Desculpa, irmãos, eu estou indo profundo, mas, tem um pouco tempo. Estou tentando, eu juro que eu estou tentando. Então, olha só, você precisa da vibração, frequência. Frequência altera vibração, ok? Sim? Você estudou isso aí. Física. Frequência altera a vibração. E a vibração muda a energia. Então, quando você ouvir a frequência, a tua vibração será alterada. No piscar de olhos, quando ouvir a frequência, a vibração foi alterada, tu já está entre os ares comigo. Tamo junto. Esqueça tudo. Corpo glorificado. Meu irmão, e a Bíblia fala que no mesmo momento que tu tiver o corpo glorificado, nossa, a tua mente vai ser igual a de Cristo. A Bíblia fala que na mesma hora, tua mente vai ser, Deus vai dizer, meu Deus, desculpa falar, mas que porcaria que eu fiz. Que desgraça que eu fiz até hoje. Irmão, eu fico pensando assim, eu vou dizer assim, isso aqui é frequência, rapidinho, passando assim, meu Deus, quanta merda, meu Deus, corpo de Cristo, alterar tudo. A mente, como eu fazia porcaria, meu Deus. Porque tu vai ter a mente, os teus olhos vão ser diferentes. É por isso que aqui na Terra, quando você vai mudando a frequência, você muda a vibração do seu corpo. E é por isso que a sua energia muda. Quando você permite que alguém lhe altere de forma negativa, você começa a tratar as pessoas mal, sim ou não? Alguém já passou por isso? Alguém que já foi xingado de manhã e estragou meu dia todo dia? Quem que já passou por isso? Estragou meu dia todo dia depois que alguém te xingou? Eu já estragaram meu dia algumas vezes. Estragaram meu dia. Comecei o dia mal assim, irmão. Já saía chutando tudo, né? E é tremendo que uma pessoa que está vibrando uma frequência que ela não consegue ver nada. Nada de bom. Nada de bom. Não consegue ver nada de bom. Nada. Não. Os olhos dela ficam... Esse dia tinha um cara reclamando para mim, né? Uma pessoa, poxa vida, o IPVA do meu carro, o Brasil, não sei o quê, e começando a falar do IPVA. Claro, eu sei que não é legal, que nós não deveríamos ser tão caro, né? IPVA, coisa e tal. Lá na China não tem IPVA de carro. Aqui no Brasil tem. Tá, ok, não é legal. Mas se tu tá reclamando de IPVA, é porque o quê? É porque o quê? Tu tem carro? Sim ou não? Ouve ou não ouve um dia que tu diz, Senhor, eu quero um carro, Jesus. Ouve ou não ouve? Jesus, se tu me der um carro. Meu, cara. Irmão, eu fico imaginando Deus aqui, cara irritante, cara. Se Deus é eu me irritava. Ele não é, graças a Deus, a frequência dele, ele dá risada. Eu fico imaginando Deus falando, nossa, cara, esse cara aí não é fogo.
Então, irmãos, as pessoas geralmente reclamam de algo que para outras pessoas é um luxo. E infelizmente, isso acontece porque vibração, frequência. Meu irmão, tudo já deu muito certo na sua vida, Jesus é contigo. É momento de você mudar o que está acontecendo, sabe? Dentro de você, não, já deu tudo certo, minha vida é maravilhosa, tudo já deu muito certo, melhor dia da minha vida. Ou passou, mas não sei o que. Irmão, é isso aí. Muda. Amém? Eu gostaria muito que vocês essa semana, se vocês puderem, vocês fizessem uma... Como que eu vou dizer para vocês? Vocês fizessem uma força para enxergar a vida de vocês e tentar enxergar Jesus em tudo. Tudo. Jesus nas contas que estão vindo. Jesus nas dívidas. Nas pessoas que são terríveis para você, que são difíceis para você, enxergar Jesus nela, se perguntar, Jesus, se tu está permitindo que essa pessoa seja essa desgraça, é porque o Senhor quer me tratar. E eu preciso aprender a enxergar como o Senhor enxergou, porque eu sei o que eu faço. Uma pessoa de coração puro é uma pessoa que sabe. E ela sabe por que ela sabe, por que ela tem conhecimento. Porque ela tem relacionamento com Deus. E conhecereis, que conhece a verdade, sabe. Amém? Todos entenderam aqui, irmão, sobre o que o pastor ensinou agora? Quem vai pedir para Deus para mudar o coração aí? Quem hoje, aprendendo de hoje? Quem vai aprender, vai pedir para Deus aprender a enxergar as pessoas com o olho igual dele, com a visão dele? Então agora, irmão, quando tu for falar qualquer situação, lembre-se que a boca fala. E se tu chegar para alguém e dizer assim, tu viu fulana de tal? As calças que ela tá, guria. O que isso quer dizer? Meu coração tá cheio de calça, pastor. Não, teu coração tá cheio de engano, condenação, frustração, não sei. Mas ele tá cheio de coisa que não é boa. Porque se o teu coração for bom, Jesus que disse, foi o pastor Caio que disse, não. Ele disse, se os teus olhos forem bons, teu corpo será luz. E os olhos serão bons quando o coração está cheio de Jesus, está limpo. Coração puro. Entenderam a mensagem ou eu estou contando história aqui, irmãos? Então, irmãos, assim, nos próximos 3 anos, tente aguçar os seus ouvidos para ouvir a frequência do céu. Se você puder, você diga para Jesus, Jesus, me ensina a frequência do céu. Aí você vai dizer para Jesus nas tuas orações assim, me ensina a frequência do céu, porque eu quero vibrar na frequência do céu. Esteja preparado para ter essa energia do céu no seu dia a dia. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. Equilíbrio emocional. Gestão das emoções.
Eu não falo mais com o coração ressentido, mas eu falo com o meu coração pautado em Cristo Jesus. Talvez o Kleber tenha uma opinião a respeito de alguma coisa, mas a pergunta não é se o Kleber tem uma opinião, a pergunta é qual é a opinião a respeito daquela minha opinião. Entenderam a mensagem de hoje? Eu sei que o pastor ultimamente está falando com umas conversas que são muito difíceis. Elas são tão difíceis, meu irmão, que eu fico num culto e existem pessoas que estão mudando, e o Senhor falando assim para mim, o Espírito dizendo assim, mais pessoas estão sentando na mesa, mas o Espírito está falando para mim não ficar menos triste, porque são mais as que estão fora da mesa do que as que estão sentando. Eu vejo, irmãos. Triste isso porque eu estou vendo na vibração do corpo. Deus me mostra umas coisas que um dia você vai entender, porque você vai vibrar nessa frequência, você vai orar diferente, você vai ver diferente, você vai entender. É como quando Deus conserta o homem e ele diz, eu vejo o homem como se fossem árvores. Uma pessoa que muda a frequência, ela consegue ver algumas coisas que são diferentes, irmãos. E um dia, se Deus quiser, mais pessoas entenderão o que o pastor está falando aqui. Eu sou um pastor que estou ensinando a mensagem. Imagine num culto você está ensinando a mensagem, e aí, meu irmão, o teu coração está destruído, porque tu vê algumas pessoas que estão ali, um processo de mudança, mas você vai ver uma grande quantidade de pessoas que você ama, num processo que não é o de mudança, é um processo de estar no mesmo lugar. E aí, meu coração querendo ficar triste, e o Espírito me consolando na hora, dizendo assim, não, mas mais uma pessoa lá, tá vendo, meu filho? E eu querendo olhar para as que não estão, e as que estavam, e eu, Márcio, que tristeza, Senhor, e querendo dizer comigo, e o Espírito dizendo, não, olha as que estão, e está chegando mais, me animando, legal isso, né? Ele me animando, trilegal, eu juro. Enquanto eu estou pregando, eu querendo ficar triste, juro, isso é sério. E o Espírito dizendo, não, tá vendo lá, tá lá, tá vendo agora lá? Eu estou vendo. Ligado. Minha maior alegria será que essas pessoas consigam contagiar as outras pessoas. E isso, meu irmão, se não aprender a morrer, não vai conseguir. E eu espero que a nossa igreja cresça. Mude a frequência. E que você seja alterado na sua vibração, na sua forma. Amém? Amém, amados? Com muito amor, essa mensagem é para nós todos. Que Deus possa abençoar a todos aqueles que estão escutando, a vocês. Que Deus possa nos ensinar. E olhe na volta, meu irmão. Está diminuindo o número, né? Irmãos, é assim que é. O número diminui. Mas, em nome de Jesus, a verdade será falada. E eu espero que a parte boa é que aqueles que estão escutando, eu tenho percebido mudança. E não é percebido onde eu tenho que perceber a mudança, em muitos lugares. Eu fico feliz. Mas também eu sei que o trabalho é árduo e longo. Amém? Oremos então, se coloque em seus pés. Quero orar por todos vocês. Obrigado por emprestarem os ouvidos de vocês para ouvirem essa mensagem, esse ensinamento, essa escola do reino. Que Deus mude o seu destino hoje. Sabe, que Deus mude e que hoje seja um ponto, esse culto de hoje seja um ponto de inflexão na sua vida, de uma grande mudança. Que realmente a nossa igreja seja uma igreja que mude a frequência dela e vibre de forma diferente, porque nós somos a igreja do arrebatamento, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. E daqui uns dias nós experimentaremos isso. Amém?